Nem toda empresa precisa ter um excelente CX. Em alguns casos, um bom CX pode ser o suficiente. A questão é que está cada vez mais difícil alcançar um bom CX de forma consistente. As empresas crescem, a multicanalidade é irreversível, as abordagens de gerenciamento da experiência do passado não vão mais funcionar no futuro. E parece que não sabemos o que fazer com tantas mudanças acontecendo o tempo todo. Mas existem empresas que estão conseguindo, empresas que estão entendendo essas mudanças e deixando uma trilha de conhecimentos. Nesse vídeo, vamos entender essa trilha de conhecimentos deixada por essas empresas. Vamos entender as 7 principais competências das empresas que já atingiram a maturidade em CX e estão desenvolvendo novas experiências para se manter na liderança. Mas antes de continuar, deixe o seu like e se não for inscrito, aproveita e se inscreve no canal. CXers, eu sou o Lloyd Kim nesse vídeo trazendo as 7 principais competências das empresas experienciais que alcançaram a maturidade em CX. Está cada vez mais difícil acompanhar a tecnologia, a multicanalidade e o cliente que está evoluindo constantemente. Um gestor de CX hoje precisa se atentar às decisões ágeis para que essas decisões não altere o ecossistema da sua experiência. Precisa considerar a mistura de gerações X, Y, Z dentro e fora da empresa. Os funcionários querem ser ouvidos, querem participar, querem saber o que está acontecendo e eles têm todo o direito. O gestor de CX precisa criar conexões com seus clientes para compreender as mudanças de comportamento, precisa ficar ligado na multicanalidade utilizada pelos seus clientes. A incerteza se instalou em muitas empresas e os gestores muitas vezes não têm certeza do que fazer e como fazer de maneira diferente, sendo que tudo muda muito rápido. Definitivamente o mundo não é como ontem, mas existem empresas experienciais que nos ensinam muito sobre como agir diante essas mudanças, deixando uma trilha de conhecimentos. A Forrester, empresa norte-americana de pesquisa e tecnologia, desenvolveu, com base em uma pesquisa realizada com diversas empresas, um modelo de maturidade da experiência do cliente. Nessa pesquisa, ela identificou algumas competências que essas empresas fazem muito bem e são utilizadas pelos gestores de CX das empresas com as maiores pontuações em CX do mundo. Entender o que leva uma empresa a ter uma experiência do cliente madura pode trazer insights valiosos para uma organização. A maturidade da experiência do cliente requer muita disciplina para ter sucesso. As práticas de CX devem ser hábitos organizacionais bem definidos e profundamente arraigados. Caso contrário, é impossível as pessoas trabalharem juntas para entregar experiências de forma consistente. A maturidade da experiência do cliente, além de muita disciplina, também requer empatia. A empatia deve ser o elemento central da cultura da empresa. Em culturas empáticas, os funcionários percebem, internalizam e são sensíveis às necessidades e sentimentos de todas as pessoas envolvidas no ecossistema da empresa. Em uma empresa com CX maduro, todos os funcionários sabem avaliar o que é único em uma situação e sabem tomar boas decisões no momento certo. A maneira mais eficiente de construir uma experiência do cliente excelente é fazendo um balanço das suas atividades atuais, pontuando essas atividades e encontrando áreas para melhoria e em seguida incorporar a empatia em cada etapa.
Essa estrutura de maturidade da experiência do cliente define as práticas de CX que toda empresa precisa dominar para atingir o estágio de maturidade. Esse modelo inclui 7 competências. Na primeira competência, a compreensão do cliente exige um fluxo constante de insights sobre o que os clientes estão pensando, sentindo e fazendo para seguir o ritmo das mudanças de hoje. A empresa com maturidade em CX mantém constantes pesquisas com os clientes para entender como eles estão mudando. Possui um sistema de voz do cliente e do funcionário em modo de escuta ativa e contínua. Na segunda competência, a priorização da experiência é crucial. As empresas com uma gestão de experiência do cliente madura não tentam gerenciar cada uma das interações com o cliente. Essas empresas se concentram no que é mais crítico para o negócio, dando prioridade máxima para etapas críticas da jornada. Na terceira competência, os projetos de um CX maduro usam design centrado no ser humano para expandir conceitos de alto nível em projetos em CX, que os funcionários e parceiros podem realmente executar, oferecendo aos funcionários um local para prototipar e testar novas experiências. Isso faz com que dificilmente um funcionário não consiga executar um projeto de CX. Essas empresas projetam com os seus clientes e com os funcionários, tornando-os co-criadores dos projetos. Na quarta competência, a entrega da experiência envolve todas as interações, desde produtos, serviços e tecnologia. Tudo faz parte da entrega da experiência. As empresas maduras garantem que os clientes experimentem as experiências, eliminando todos os esforços quanto for possível. Recebem relatórios de feedback dos clientes e, se houver uma falha, a equipe de CX assume a responsabilidade e conserta. Na quinta competência das empresas experienciais maduras, as métricas de percepção do cliente são a base dos programas de medição, realizam o monitoramento contínuo dessas métricas, permitindo que os líderes saibam se seus esforços de CX estão funcionando. Algumas utilizam NPS e outras adicionam outras métricas, mas o que difere essas empresas realmente é a proatividade em entrar em contato com os clientes e resolver os problemas. Na sexta competência, a cultura é levada muito a sério. Nas empresas experienciais maduras, são os funcionários que gerenciam o CX porque é a coisa certa a fazer, não apenas porque mandaram fazer. Os comportamentos centrados no cliente estão arraigados à cultura, ao lado de características como empatia, confiança, justiça e cooperação. E os líderes trabalham muito para garantir que continue assim. Essas empresas possuem códigos de cultura como resolva para o cliente, seja empático, entregue felicidade, entregue sucesso, ajude os clientes. Não penalize muitos pelos erros de poucos. Os gestores de CX lutam para que os códigos não desapareçam, fortalecendo esses códigos quase que diariamente. Essa estrutura de maturidade da experiência do cliente define as práticas de CX que toda empresa precisa dominar para atingir o estágio de maturidade. A diferença das empresas maduras é que elas já utilizaram várias ferramentas e já identificaram o que realmente funciona e o que não funciona. Nós, como profissionais de CX, sempre pensamos no que uma empresa precisa fazer para se tornar experiencial. E nesse conteúdo conseguimos identificar algumas competências que as empresas que atingiram a maturidade em CX estão fazendo. Como estão evoluindo, o que fazem para se alinharem com os clientes e o esforço que fazem para manter isso na sua cultura. Essas empresas já estão lá e o mais bacana de tudo isso é que elas estão deixando esse conhecimento para nós aprendermos cada vez mais com elas.
Gostou do conteúdo? Deixe o seu like. Se não for inscrito, aproveite e se inscreva no canal e ative as notificações para ficar ligado em tudo o que nós produzimos para você. Obrigado, até o próximo.